Salve pessoal, vamos continuar com a nossa Maratona Enem e agora nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento da população brasileira. Eis aqui mais um desses assuntos muito presente nos vestibulares, na parte de geografia, questão populacional sempre muito cobrada, então eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos importantes, ok? Primeiro, quando o assunto população aparece nos nossos vestibulares, eles normalmente utilizam um gráfico para que você possa fazer alguma análise sobre a população. O gráfico utilizado é desse tipo. É o que nós chamamos de pirâmide etária. A pirâmide etária é uma representação gráfica da população de um determinado local, considerando a faixa etária das pessoas. Isto é uma pirâmide etária. Então veja bem, se nós analisarmos um pouco melhor, nós vamos perceber que na vertical, nós temos ali algumas informações a respeito da faixa etária da população. Você tem ali população de 0 a 4 anos, de 5 a 9, e na direção, né, desses números, você tem uma barra. Essa barra é o seguinte, quanto mais larga ela for, mais pessoas estão naquela faixa etária. Então esse é o detalhe. Então as partes da nossa pirâmide em que essas barras estão mais estreitas, estão mais curtas, é porque tem menos pessoas. E onde as barras estão mais largas é porque a população é maior. Bem, para facilitar a sua compreensão, nós vamos dividir a pirâmide etária em 3 partes distintas, ok? A pirâmide etária, prestem atenção na tela, a pirâmide etária pode ser dividida, para facilitar a nossa compreensão, desta maneira. Ela pode ser dividida em base, em corpo e em topo. Observem que a base da pirâmide, ela engloba a população que tem de 0 até 19 anos. Então veja bem, essa faixa aqui, ó, vai mais ou menos até aqui, ó, tá? Essas 4 primeiras barras representam a base da pirâmide. Ali você tem a população de 0 até 19 anos. E atenção, porque a base da pirâmide, ela também pode aparecer na sua prova com o nome de população da primeira idade ou população jovem. Ok? Base da pirâmide, idade 0 a 19 anos. Como é que a gente classifica esse grupo? Esse grupo pode ser classificado como sendo os jovens ou então as pessoas que estão na primeira idade. Legal? Bem, na sequência da pirâmide nós vamos ter de 20 até 59 anos o chamado corpo da pirâmide. O corpo da pirâmide ele é composto pela população também chamada de adulta. Então, quando a gente analisa uma pirâmide etária, a classificação das pessoas como adultos é exatamente a população que está nessa faixa etária, de 20 a 59 anos. Lembrando que esse grupo também pode ser considerado, pode ser também chamado de segunda idade, né? É a chamada segunda idade. Muito bem, a partir dos 60 anos, né, a gente continua vendo o percentual de pessoas que está nessa faixa etária. A partir dos 60 anos nós temos o topo da pirâmide. E o topo da pirâmide ele é composto pela população idosa, também conhecida como primeira idade. Ok? Deu para anotar aí? Então vamos lá, se liga no detalhe, moçada. Base da pirâmide, 0 a 19 anos, população jovem. 20 a 59 anos é o corpo da pirâmide. Estamos falando da população adulta. E as pessoas que têm de 60 anos em diante, elas estão no topo da pirâmide e eles fazem parte da chamada terceira idade, ok? Então, veja bem, daqui em diante, tudo que nós falarmos sobre pirâmide etária, toda análise que nós fizermos sobre população, nós vamos levar em consideração esses detalhes, base, corpo e topo. Ok? É a nossa referência, é a referência que você vai ter que analisar no seu vestibular. Ok? Bem, o que a gente percebe em relação ao Brasil? Gente, a pirâmide etária brasileira, ela passou por grandes transformações ao longo dos últimos tempos. Então, muita atenção na tela, olha só. Nós temos aqui 3 pirâmides etárias, uma da década de 80, é a primeira que vocês estão vendo. A do meio é do ano de 2017,
é mais ou menos o perfil do brasileiro hoje. E nós temos uma pirâmide de 2060. Logicamente, é uma projeção. Aqui no Brasil, o órgão que estuda essa questão populacional é o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a partir das análises de como a população brasileira está se comportando em relação ao número de nascimentos, em relação à expectativa de vida, que é a média de pessoas que é a média de idade com a qual as pessoas morrem, a partir desses dados, o IBGE consegue fazer uma projeção de como o Brasil estará daqui a 40 anos. Tá bom? Bem, o que a gente percebe olhando para essas pirâmides? Primeiro, a base da pirâmide etária brasileira dos anos 80 para cá começou a encolher. Observe que hoje, né, isso aqui é a proporção, né? É a proporção de brasileiros que têm entre 0 e 19 anos. Observe que a pirâmide tem a sua base mais encolhida. E atenção, pessoal, em 2060 ela vai encolher ainda mais. Como é que a gente lê isso? Nós estamos passando por um processo muito forte de redução das taxas de fecundidade. Ou seja, os casais estão tendo cada vez menos filhos. E isso vai cada vez se intensificar mais. A tendência é que nos próximos anos, né, os casais no Brasil tenham menos filhos ainda. Só para vocês pensarem, na década de 80, cada mulher tinha em média de 4 a 5 filhos. Esta é a média. Hoje, a média, né, dos casais no Brasil é inferior a 2 filhos. E aqui, ó, nos anos 60, vai ser inferior a 1. Ou seja, você vai ter um ou outro casal que vai ter filhos. Então, gente, é isso que você precisa estar ligado no vestibular. Isso significa uma baita de uma transformação na sociedade brasileira. O governo brasileiro, preocupado com creches, preocupado com campanhas de vacinação e coisas do tipo, por quê? Porque o Brasil sempre foi um país que teve muitos jovens. O Brasil sempre foi um país que teve muitas pessoas com menos de 20 anos. Bem, essa preocupação vai mudar. Por quê? Porque o percentual de pessoas nessa faixa etária, ou seja, o percentual de jovens, ele vai diminuir cada vez mais. E na outra ponta da nossa pirâmide, olha o que vai acontecer. Nos anos 80, o que nós tínhamos? Poucas pessoas na terceira idade. Passar dos 60 anos não era uma tarefa tão fácil. E o que a gente observa hoje? O número de idosos aumentou muito. Hoje o Brasil tem um percentual de idosos bastante elevado, pessoas com mais de 60. E olha o que vai acontecer em 2060. Em 2060, nós vamos ter mais idosos do que jovens. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Num país como o Brasil, sempre o número de jovens, se você pega o total de pessoas de 0 a 19 anos, sempre foi muito maior do que o total de pessoas com mais de 60. Hoje ainda é. Hoje, no Brasil, nós ainda temos mais pessoas com uma quantidade maior de pessoas na faixa etária de 0 a 19, se for comparado com pessoas com mais de 60. Mas isso está mudando muito rapidamente. Então, esse fenômeno que nós estamos vendo é um fenômeno conhecido como envelhecimento da população. E o Brasil será considerado um país velho, como já é o Japão, como nós já observamos na Bélgica, como nós já observamos, por exemplo, na Itália. Um país é considerado velho quando o número de pessoas com mais de 60 supera o número de pessoas com menos de 20. Ou seja, quando um país tem mais idosos do que jovens, ele é classificado como um país velho. Poucos países do mundo hoje estão nesse grupo, mas esse grupo está aumentando. Cada vez mais países entram para esse grupo. E o Brasil não vai entrar em 2060 não, tá? Segundo o IBGE, isso vai acontecer possivelmente até 2040. Ou seja, daqui a 2 décadas, daqui a 20 anos, o Brasil terá mais idosos do que jovens. Bem, você na posição de vestibulando tem que entender o seguinte. Afinal de contas, qual o impacto disso para a sociedade? Diversos. A gente vai ter que se preocupar um pouco mais com esse grupo. A população na terceira idade ela vai requerer do governo muito mais investimentos do que hoje. Então temos que olhar para os hospitais, temos que olhar para
tratamentos preventivos de doenças que chegam na terceira idade. A gente sabe que as doenças que afetam a população da terceira idade, claro, não é a mesma que atinge a população jovem. Então isso vai ter que mudar. Essa estratégia do governo, ela precisa mudar. Por quê? Justamente em função desse número maior de idosos. Inclusive, se esse tema aparecer como redação, e pode ser que apareça, a gente não pode esquecer, por exemplo, que em alguns países, como no Japão, o envelhecimento da população provocou mudanças tão drásticas que a gente, às vezes, pensando sobre essa possibilidade, a gente acha um absurdo. Mas, por exemplo, muitas escadas rolantes espalhadas pelo país. Bairros que, por exemplo, têm uma topografia mais acentuada, o governo foi obrigado a construir escadas rolantes, né, para que os idosos possam chegar no destino. Sinal de trânsito. Mais tempo com o sinal aberto, né, para as pessoas passarem, do que com o sinal fechado. Então, hoje, por exemplo, uma grande avenida do Rio de Janeiro, ou até mesmo aqui da nossa região, às vezes o sinal fica aberto para as pessoas passarem por 30 segundos, 40 segundos. Né? Quando você tem uma população idosa numerosa, esse número tem que ser diferente. Ele tem que ser maior. Você tem que dar mais tempo para que as pessoas possam atravessar. Então, são situações que nós devemos estar atentos, são mudanças que tendem a acontecer no Brasil daqui para frente, e claro, isso muda muito a questão da atuação do governo. Né? A maneira como o governo lida com essas situações acaba sendo algo extremamente importante, e você, repito, como vestibulando, precisa estar ligado nesta situação. Então vamos lá, resumindo, o Brasil hoje, como é que está o Brasil neste momento? A base da nossa pirâmide etária está encurtando. Como é que tu explica isso numa prova? Sem dúvida nenhuma, as taxas de natalidade estão mais baixas, né? As taxas de fecundidade estão muito reduzidas. E uma das explicações para isso tem a ver com a questão da mulher no mercado de trabalho e da mulher se escolarizando cada vez mais. Né? A gente tem hoje cada vez mais as mulheres nas universidades, as mulheres fazendo cursos mais avançados e presentes no mercado de trabalho. Então pense numa coisa, os nossos avós tiveram 5, 8, 9, 10 filhos, porque naquela época, né, a nossa avó, ela simplesmente cuidava de casa. Né? Havia uma questão cultural de que a mulher não precisava trabalhar, a função da mulher era cuidar da casa, era cuidar da família, era criar os filhos. Na medida em que a sociedade vai se transformando, a mulher começa a estudar mais, ela começa a enxergar oportunidades no mercado de trabalho, ela começa a trabalhar e automaticamente tem menos tempo para filhos. Não tem jeito, né? Porque se ela tiver filhos demais, isso vai comprometer a sua carreira profissional. Então essa é a grande mudança, né? A mudança se deu a partir da escolaridade e a consequente presença da mulher no mercado de trabalho. Não teve jeito. A partir daí, realmente, muita coisa transformou-se. Tá? Então temos que estar atentos a esse fator. Outra coisa extremamente importante. As mulheres, os casais de um modo geral, conseguem fazer um planejamento familiar e acabam tendo menos filhos por conta dos métodos contraceptivos. A gente não pode esquecer, pessoal, que a pílula anticoncepcional fez 60 anos agora. A pílula anticoncepcional ela surge no início dos anos 60, há muito pouco tempo. Né? E a popularização dessa pílula, né, desse método contraceptivo, ele vai ganhar força nos anos 80, nos anos 90, pelo mundo afora. E hoje, nós não estamos falando apenas de pílula anticoncepcional, apenas de camisinha. Você tem uma infinidade, mas uma infinidade mesmo, de métodos contraceptivos. Então, os casais têm muita facilidade para poder programar o tamanho das suas famílias. Né? Os casais podem facilmente fazer o que nós chamamos de planejamento familiar. Sobretudo quando se tem um certo nível educacional. Então, esta é uma mudança marcante, tá? A base da nossa pirâmide, ela está cada vez mais curta. E a explicação eu acabo de dar para vocês. Em relação ao topo da pirâmide, o que está acontecendo com o topo? Um processo de alargamento. Né? O topo da pirâmide está se alargando.
Ou seja, o número de pessoas na terceira idade está aumentando bastante. Como é que tu explica isso numa prova? Né? Qual é a opção de resposta que você marcaria para justificar esse processo de alargamento do topo da pirâmide? Bem, pessoal, não há dúvidas nenhuma. Houve uma melhora significativa, principalmente nos tratamentos médicos e até mesmo no acesso à medicina. Então, remédios que antes não existiam, hoje estão disponíveis, inclusive remédios como, por exemplo, medicamentos que controlam pressão arterial, medicamentos que permitem um controle melhor da diabetes, que são doenças muito perigosas, principalmente para a terceira idade. Então, de cara, houve um aumento na medicina, sobretudo na parte de medicamentos. Mas não apenas isso. Houve também uma melhora muito grande na parte de tratamentos, né? Vários tratamentos passaram a ser desenvolvidos. E com isso, a expectativa de vida vai aumentando. Na medida em que a sociedade vai tendo mais acesso a esses recursos, né? Se permite a essa população viver mais. E aí, automaticamente, temos uma expectativa de vida maior. Hoje, no Brasil, ela gira em torno de 76 anos. Ou seja, o brasileiro morre em média com 76 anos de idade. E esse número tende a aumentar. Com todos os problemas que nós temos no Brasil, com todos os problemas que a nossa sociedade carrega, mas ainda assim a expectativa de vida está aumentando e isso reflete no que nós chamamos de topo da pirâmide etária. Ok, pessoal? Anotaram as dicas? Muito bem, a nossa maratona continua. A qualquer momento a gente volta com mais dicas, com mais informações importantes de atualidades e também de geografia. Até logo, gente!